Salve, salve todos aí! Voltamos aqui com o nosso canal de dicas Noções de Informática. Vamos abordar questões da banca Legatos, Noções de Informática, questões comentados do nível superior, tá legal? Como alguns inscritos me encomendaram, solicitaram, então eu vim trazer para vocês, tá? Então aqui já é um nível um pouco mais acima, mas você vai ver que não vai ser um grau tão difícil quanto em comparação ao ensino médio, tá? Não é tão complicado não. Então vamos nessa. Nessa questão número 1 diz o seguinte: ferramenta de sistema do Microsoft Windows, a qual consiste em personalizar as configurações do computador. Tá, então vamos começar a marcar, né, as nossas palavras-chave aqui. O que ele está falando? Ele está falando do sistema do Windows, né? O costume nós, usuário, utilizar o Windows. E ele diz que a qual consiste em personalizar as configurações do computador, como desinstalação de programas do sistema, preferências de som, internet, personalização, entre outros recursos. Podemos afirmar que o texto fala Podemos afirmar que todas essas funcionalidades nós vamos somente encontrar no painel de controle, tá? No painel de controle, tanto no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10, nós temos o painel de controle, como as versões anteriores do Windows também, onde nós podemos fazer a configuração do computador, como desinstalar programas, preferências de som, verificar o som, internet, né? As preferências de som é que você pode colocar com grave, com batidas, enfim, tem várias funcionalidades lá também. Se você não conhece, você pode até procurar ver lá no Windows. A internet, personalizar, ver se você está utilizando a rede Wi-Fi ou então um cabo em rede, tá? Pode fazer outras configurações também, personalização, entre outros recursos, tá? Então o único lugar que nós faz essas modificações é no painel de controle, tá? A área de trabalho, onde que tem aquela tela inicial, onde a gente trabalha ali, por isso o nome dele, área de trabalho. O gerenciador de tarefas, né, que é aquela pasta amarela. O painel de notificações, gerenciador de dispositivos, tá? Então somente o painel de controle. Vamos para a nossa próxima questão, número 2, que fala o seguinte: a função principal do Microsoft Excel é... Observa que estão falando do Excel. Se a gente está falando do Excel, nós estamos trabalhando com o quê? Com planilhas eletrônicas, certo? Com fórmulas, funções. Então vamos ver aqui. A número 1 diz: criar tabelas, perfeito, calcular e analisar dados através de planilhas eletrônicas. Perfeito, ele resumiu o que o Excel faz. Essa aqui já está correta. Na número 2 ele fala: criar documentos de texto em um computador. Criar documento de texto de um computador, esse aqui já está duvidoso já. Como documentos comerciais, artigos ou relatórios. Como documentos comerciais, artigos ou relatórios. Não, né? O Excel não cria documento comerciais, artigos ou relatórios. Ele não faz isso, né? Esse aqui a gente está falando sobre o quê? Está falando sobre o Word. Estamos falando do pacote Word. Ele é um editor de texto onde você pode fazer determinadas funções referentes a texto, né? Como criar artigos e relatórios. Um exemplo aqui. E aí a gente pode eliminar algumas das alternativas abaixo. Por eliminação a gente consegue andar um pouco mais rápido na prova, tá? Vamos então fazer o seguinte: sabemos que a 2 está errada, né? Então vamos fazer a eliminação das alternativas já riscando aquelas que tem o número 2, onde nós temos na B, tá? Apenas 2, então está errado. Na letra D, nós temos 1 e 2. Não pode, não vai ser a 2, porque a 1 a gente já sabe que está correta, e a 2 estando errada, então elimina ela. E na E também, que tem a 2 e a 3. Então eliminamos já essas 3. Se nós olharmos bem, a gente já pode eliminar a 3. Por quê? Porque a 1 está correta.
Dessas alternativas, só ficou a A e a C. A A fala apenas A1 e a C fala apenas A3. Se a gente sabe que a 1 está correta, então não tem como ser a C ser a correta. Perfeito? Teria que ter aqui na alternativa A1 e A3, mas não temos. Então a C pode crer que está errada também. Vamos conferir. 3. Criar apresentações gráficas que podem ser apresentadas por meio de um projetor. Criar apresentações gráficas que pode ser apresentada por um projetor. Excel faz isso? Claro que não. Obviamente que não. Quem faz isso é o PowerPoint. Tá legal? Então, sem sombra de dúvida, a alternativa correta dessa questão aqui, que fala sobre Excel, é apenas a 1, a alternativa A. Vamos para a nossa próxima questão. Essa próxima questão, número 3, sobre os conceitos de internet, navegadores e web, assinale a alternativa incorreta. Preste bem atenção, estamos falando sobre internet e navegador de web. Maravilha. Mas o que ele quer saber? Quer pegar a incorreta, tá? Deixei bem aqui, ó, destacado, para a gente saber que a gente quer a incorreta, não a correta. Certo? Vamos com tudo. Na letra A nós temos o que? Em um navegador web, os links das páginas visitadas recentemente podem ser excluídos, limpando o histórico do navegador. O navegador web, tá? Navegador web ou links de páginas, tá? Nada mais é que você está navegando no Chrome, no Mozilla, no Edge, tá? Internet Explorer. É o que ele está falando. E dessas páginas, certo? A gente pode fazer a exclusão do histórico, tá? Limpar o histórico, perfeito. Essa aqui está correta, mas nós não queremos a correta, nós estamos querendo a incorreta. Pop-up são páginas da internet que são executadas a partir de outra página, perfeito, tá? Pop-up são páginas de internet que são executadas a partir de outra página. São aquelas páginas indesejáveis que aparece pequenininha, tá? Então, perfeito, tá certo? A opção favoritos permite armazenar endereço de páginas para ser acessado posteriormente. Perfeito, o favorito, tá? A gente marca lá, tem uma opção, uma estrelinha, por exemplo, no Google Chrome, que você clica nela e aí aquela página fica gravada em favoritos, onde você pode acessá-la posteriormente. Perfeito, essa aqui está correta, mas nós não queremos a correta. Na prova a gente faz por eliminação, que vai dar mais resultado, tá legal? Vai lendo devagarzinho que vai dar tudo certo. Na letra D, a barra de endereços do navegador é um espaço para digitar o endereço da página que se deseja acessar. Vamos lá de novo. A barra de endereço do navegador. Então, a barra de endereço é aquela que está lá em cima, tá? Por exemplo, www.google.com. Um exemplo é a barra de endereço. É um espaço para digitar um endereço. Isso aí, um endereço da página. O endereço é o que? Como eu falei, www.facebook.com, google.com. E aí é o nome do endereço da página que deseja acessar. Perfeito, está correto. Portanto, ficando só a letra E, que é a nossa questão errada. Por quê? Vamos conferir. A página inicial de um navegador já vem por padrão na instalação e não pode ser alterada. A página inicial, observa que ele não fala do programa, ele fala da página inicial de um navegador. Então ele não especificou qual é. Qualquer um, quando você instala, ele vem um formato. Por exemplo, aparece a imagem do Google, né? Você instalou o navegador Google Chrome, aí aparece o Google por padrão. Mas você pode modificar, você pode colocar uma imagem, você pode fazer várias coisas ali para mudar aquela página inicial. Não necessariamente deve ficar sem alteração, você pode alterar, tá? Então a página inicial de navegador já vem por padrão na instalação. Vem, mas ele pode ser alterado. Aqui foi condenado, ó, não pode ser alterado. Então, sem sombra de dúvida, a questão certa, que na realidade é incorreta, né, é a letra
tá legal? Então ficamos por aqui. Mais uma questão de legados, noções de informática. Espero ter ajudado a todos vocês. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.